Bom, pessoal, bom dia a todos. Seja bem-vindo aí, você que está pela primeira vez. Quem não me conhece, sou Marcel Farias, sou bacharel em Direito, atuo na política aí há já uns 13, 14 anos. Sou empresário também, sou pastor. E hoje a gente vai falar sobre pilares de sustentação de um governo. Essa é uma definição que eu mesmo fiz essa análise, eu criei, do que faz com que um governo seja forte e não tenha problemas tanto na sua condução, como também problemas na atuação política. Isso é muito importante. Por que é muito importante você saber disso? Porque são exatamente as bases que sustentam qualquer governo. Entenda bem, qualquer governo, seja de direita, esquerda, seja ditadura, qualquer forma de governo precisa desses três pilares. E aí você avalia por que alguns governos acabam caindo, governos bons, governos com qualidade, com quadro técnico, acabam caindo, porque não observa este detalhe. Então vamos lá. Pilares. Pilares são sustentações de um governo, certo? Então vamos lá. Primeiro pilar, primeira base de sustentação, força bélica. Você pode estar comentando aí, né? Alguém sabe o que é força bélica? Força bélica está relacionado à proteção do governo, o seu poderio, o seu arsenal do exército, marinha, aeronáutica. A força bélica ela dá sustentação para o governo, certo? Dá proteção para ele. Então é necessário que um governo forte ele tenha uma força bélica, ela tenha um grande poder de proteção. Força bélica, primeiro pilar. Segundo pilar, força política. Força política é a capacidade que esse governo tem de articulação, alianças, convencimento. É um outro pilar importante. E o terceiro pilar, força intelectual. A força intelectual, ela será responsável por dar direção a esse governo. Quais as políticas adotadas, quais alianças devem ser feitas, quais eliminações, seja no quadro econômico, técnico, político, tem que ser feito. E assim por diante. Quais os alvos a serem atingidos? Essa seria a força intelectual. Veja bem, se você pegar a Bíblia, você vai ver que na parte lá no Antigo Testamento, onde tinham muitos governos, muitos reis que se levantavam, Deus às vezes até permitia que certos governantes entrassem no poder por conta da desobediência do povo. Você vai ver que sempre, quando um rei ele era levantado, ou quando ele tinha que tomar alguma decisão, ele consultava o profeta. Se era um profeta de Deus, se era um rei, um governo de Deus, ele consultava o profeta. E o profeta ali dava a direção. Por exemplo, Saul, quem Saul sempre consultava? Samuel, profeta de Deus. Olha, Samuel, estou pensando em conquistar a terra tal. E aí? Aí Samuel falou, olha, pode ir que Deus é contigo. E ele já tinha força bélica, e já tinha articulações políticas, estava tudo organizado dentro do reino. Ele ia para aquela batalha e era vencedor. Os reis pagãos também tinham lá os seus sacerdotes, lá os seus feiticeiros, e ele também consultava. Ou seja, isso não é invenção da roda,
Isso não é nada de mirabolante. A força intelectual, ela é importantíssima dentro de um governo para a sua sustentação. Agora vamos lá. Força bélica, força política e força intelectual. Qual que você acha que é a mais importante? Vamos lá, se alguém quiser arriscar aí. Força bélica, força política, força intelectual. Recapitulando, força bélica, capacidade do governo de proteção, força do exército, né? Força política, capacidade de um governo, que o governo tem de articulações, de alianças, de acordos. E a força intelectual é aquela que dá a direção para o governo. Qual que você acha que é mais importante? Alguém arrisca aí? Estou vendo que tem bastante pessoas aqui. Quem arrisca dizer aí? A mais importante, força bélica, força política ou força intelectual? Ninguém quer arriscar? Eu vou falar. A mais importante é a que menos dão valor, que é a força intelectual. Inclusive é invisível. Força bélica, você olha o poderio daquele governo, você vê lá o número de soldados, o número de equipamentos, de armas, aí você olha, isso impressiona. Força política, todo mundo sabe, acordos, né? O governo, quanto menos problema tiver, faz alianças boas, não faz fechamentos errados, as pessoas veem isso. Agora, a força intelectual, ela é invisível, só que é a mais importante, sabe por quê? Porque quando você tem a força intelectual, você comanda a força bélica e você comanda a força política. Entendeu? Então o que acontece? Isso é para qualquer governo. Aí eu estou vendo aqui o Luciano falando aqui, ó, nada de força, democracia neles. Ou seja, e aí ele coloca assim, Lula neles, aceita que dói menos. Aqui ninguém está discutindo candidatura. E olha o nível de ignorância do Luciano. Isso que eu falei serve para o governo dele também. Força bélica, força política e força intelectual. Se não tiver, cai. Inclusive, quando o governo Lula caiu, foi justamente porque quando desprezou a força intelectual. O intelectual da esquerda se chama Gilberto Nascimento. E eu lembro que num vídeo em que o Gilberto Nascimento alerta o PT pelas falhas de decisões, né? Já era um governo corrupto, que todo mundo sabia, todos nós sabemos, né? Governo corrupto, Lula foi preso. O Lula não foi para uma colônia de férias, não viajou, ele foi preso. E foi condenado. Isso depois vai ser um assunto para uma outra live, né? Explicar para as pessoas como é que funciona a justiça, ou como deveria funcionar a justiça. Então, todos nós sabemos, Luciano, que Lula foi preso, condenado em todas as instâncias. Foi a caneta de um amigo do STF, né, de um ministro que nem juiz é um advogado que libertou. Mas vamos lá, força bélica, força política e força intelectual. A intelectual é a mais importante e é a que menos dá valor porque ela dá direção ao governo e controla tanto a força bélica como a força política. Você quer um exemplo? Não é porque o exército, por exemplo, 64, o exército brasileiro, ele entrou em confronto em nome da luta contra o comunismo. Por quê? Porque a força intelectual que regia as Forças Armadas tinha o viés contrário ao comunismo. Olha que legal. Só que aí você vai pegar, por exemplo, na Venezuela, o exército serve a uma ditadura. Porque a força intelectual que rege
A força bélica, que é o exército da Venezuela, é de viés ditatorial. Isso aplica-se também para a política. Dependendo de qual for o viés ideológico dessa força intelectual, assim serão os acordos e as alianças que esse governo vai fazer. Você vê que é importante? Só que quando está formando um governo, as pessoas só se preocupam com o quadro político, né, que é a força política, e desprezam a força intelectual. Um governo forte e um governante forte, ele é aquele que se rodeia por pessoas capacitadas e conselheiros sábios, para que ele não erre, e não de puxa-sacos. Tem governos bons, que tinha tudo, ou tem tudo, para ir bem, e cai não pela incompetência, não pela corrupção, não pela má condução, má administração, cai justamente por ter maus conselheiros ao seu lado. Olha aí. Por quê? Porque são responsáveis por dar direções erradas. São responsáveis por fazer com que aquele governo, por melhor que seja, tenha um problema. E as pessoas às vezes falam assim, não, mas um governo levantado por Deus não cai. Opa! A Bíblia está cheia de exemplos que cai sim. Basta o governante ouvir conselheiros errados, porque ao redor de um governo que é transparente, um governo que é bom, tem um monte de gente ali querendo tragar. Então, governos bons e levantados por Deus caem sim. Basta não obedecer esses requisitos. Quantos governantes levantados por Deus, por exemplo, na Bíblia caíram? Bastaram não ouvir o profeta de Deus. Foi o dar ouvido a outros profetas. Então, esse é o tripé. Os pilares de sustentação de um governo para que ele tenha sucesso. Precisa ter força bélica, relacionada à proteção, né? Ele dá a proteção do governo, relacionada às forças armadas. Força política é a capacidade de articulação, né? Força de um governo, número de políticos, número de juristas, né? Dentro do Ministério Público, dentro do STF, né? Isso representa dentro da Câmara, prefeituras, força política. E a força intelectual. E aí? Esse modelinho serve para qualquer governo. Qualquer governo que tenha um plano para ser executado e para que ele tenha sucesso e não tenha problema, ele precisa desses três pilares de sustentação. Tá bom, pessoal? Isso aí foi um bate-papo para que você aprenda. As próximas leituras que você for fazer em relação ao governo, analisar o governo, analise. Pega aí, pega o governo Bolsonaro, analisa aí se você consegue enxergar esses três pilares. Eu consigo enxergar 2. Eu consigo enxergar 1. Eu enxerguei os 3, mas vi que falhou em 1. E assim por diante. Tá? Até a próxima.